Fala galera, tudo bem? Aqui é Vitor Barbosa, trazendo para vocês mais um conteúdo para o canal e um conteúdo muito importante, muito especial, especialmente criado para a Semana Mundial do Investidor 2023. Caso você já acompanhe aqui o nosso canal, você já deve ter percebido que uma vez por ano acontece a Semana Mundial do Investidor. Esse ano, inclusive, a sétima edição, e vira e mexe, a gente acaba trazendo conteúdos especiais. E é exatamente isso que a gente traz em mais uma edição, dessa vez para falar um pouquinho sobre o Equity Crowdfunding, o Peer-to-Peer Lending, criptoativos e algumas outras possibilidades de investimentos alternativos. A Semana Mundial do Investidor, ou o nome oficial em inglês World Investor Week, ela é realizada pela IOSCO, a IOSCO que é a Organização Internacional das Comissões de Valores, e como o nome dela diz, ela tem a duração de uma semana e o grande objetivo é conscientizar a população sobre a importância da educação e da proteção dos investidores. E a partir disso são realizados eventos gratuitos no mundo todo, em vários formatos, tanto físico quanto digital, para justamente as pessoas conseguirem ter acesso à educação relacionada aos investimentos. Essa edição, sétima edição, que acontece do dia 2 de outubro até o dia 8 de outubro, e os membros da IOSCO dos mais diversos países justamente fazem essas campanhas para divulgar essa mensagem, essa proposta de promover a proteção e a educação do investidor. Aqui no Brasil, ela é coordenada oficialmente pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e ela justamente acaba encabeçando quais são os eventos, tanto realizados pela própria CVM ou eventos externos, como esse que eu trago aqui para vocês, nos formatos de palestra, workshop, cursos e, como eu disse, tanto no cenário físico quanto também no ambiente digital. E nesta edição de 2023, a sétima edição, a grande finalidade é conscientizar sobre a importância da educação e da proteção do investidor num cenário pós-Covid. A Covid que mudou muito relações envolvendo finanças, mais especificamente as formas de investir, e justamente criaram uma resiliência financeira que muitas pessoas ainda precisam passar por esse processo. Então, aqui a ideia é que a Semana Mundial do Investidor 2023 tem iniciativas para os diferentes segmentos da população, desde funcionários a empresários, investidores mais experientes, seniores, investidores mais novos, como jovens e adolescentes, e também os grupos mais vulneráveis. E a gente também tem na edição 2023 um foco relacionado aos criptoativos e às finanças sustentáveis. Basicamente, são formas cada vez mais presentes no mundo dos investimentos, ainda é novidade para muita gente, por isso são importantes serem definidos como pauta para a Semana Mundial do Investidor. E junto disso vem questões como as noções de investimentos, prevenção contra golpes e fraudes financeiras e tecnologia e finanças digitais. E aqui para a gente começar, eu trago dois grandes momentos que mudaram a forma como a gente tem a percepção e faz os investimentos. O primeiro momento, 2008. 2008, um ano que tinha acabado de ser lançado um dos primeiros smartphones, o iPhone 1, foi lançado em 2007. Em 2008 começou a ser utilizado por muitas pessoas e mudou-se muito a forma como a gente usava até então os celulares. Passou-se a ter essa ideia cada vez maior do smartphone, o aplicativo que, além de fazer ligações, trouxe uma série de aplicações e aplicativos, inclusive relacionados ao universo das finanças. E aqui no caso o iPhone com a Apple, mas várias outras marcas acabaram também trazendo esses novos modelos. 2008 também marcado por um momento de crise econômica mundial, tendo o início lá nos Estados Unidos, mas um reflexo no mundo todo, e também o ano que foi lançado o protocolo do Bitcoin. Satoshi Nakamoto faz o seu paper, divulga esse paper na internet, mostrando justamente a proposta da criação de uma alternativa, um sistema financeiro alternativo com o Bitcoin, tendo a tecnologia blockchain por trás,
como uma forma de mudar um pouco, principalmente os problemas gerados pelos grandes bancos, pelas instituições financeiras tradicionais, muitas vezes intermediadoras com taxas altíssimas e que acabaram gerando consequências muito grandes em vários momentos da história, como foi a própria crise econômica de 2008. E o segundo momento que eu trago, aí bem relacionado a essa questão da proposta da Semana Mundial do Investidor 2023, é o cenário da pandemia. Final de 2019, começo de 2020, explode justamente a Covid-19. Foram praticamente quase 3 anos que as pessoas tiveram que mudar os seus hábitos e rotinas. Várias vezes a gente ficou em isolamento, inclusive tendo as próprias agências financeiras com várias restrições. E aí as pessoas que ainda não estavam tão familiarizadas em usar as aplicações tecnológicas também nesse meio das finanças, como é o caso do aplicativo Caixa Tem, que foi criado justamente para pagar auxílio emergencial para a população brasileira, acabou então sendo criada essa relação. Então fortaleceu justamente essa questão de finanças e tecnologia, aqui nesse nosso caso, essa relação bem que já existia há algum tempo, mas que ficou bem fortalecida entre o universo de investimentos e os dispositivos móveis e os dispositivos digitais como um todo. E aí, então, nesse cenário pós-Covid-19, a gente pode dizer que a tecnologia se unindo aos investimentos não é mais uma tendência, mas sim uma grande realidade. E aí vamos olhar alguns desses pontos que acabaram surgindo, algumas modalidades de investimentos que acabaram surgindo nesses tempos, desde lá de 2008 até, como a gente vai ver, algumas ideias um pouco antes disso, e que acabaram se consolidando com esses novos cenários, com essa nova junção de investimentos e tecnologia. Começando pelo Equity Crowdfunding. Então, na verdade, antes de falar do próprio Equity Crowdfunding, vamos dar um passinho para trás e falar do crowdfunding. 1997 foi um ano muito importante para essa modalidade. Naquela ocasião, uma banda britânica chamada Marillion conseguiu financiar uma turnê para os seus shows, e tudo isso feito por meio de doações totalmente online. Os fãs, pessoas fizeram doações pelos canais digitais, pela internet, para viabilizar a turnê dessa banda. E isso acabou inspirando ao surgimento de uma primeira plataforma de crowdfunding, a ArtistShare, no ano 2000. Em 2006, o empreendedor Michael Sullivan criou o termo crowdfunding, e avançando na história, a gente tem em 2012 um marco muito importante para o Equity Crowdfunding, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou o Jumpstart Our Business Startups, o JOBS, e acabou tornando isso lei, uma lei que regulamentou o mercado de crowdfunding de investimentos, principalmente aí sim o equity crowdfunding, reduzindo uma série de burocracias que existiam e trazendo uma série de seguranças para quem estava buscando investimentos e também para os investidores. E aqui no Brasil a gente tem importantes passos. Primeiro em 2017, com a criação da resolução CVM 588, específica justamente para os investimentos de equity crowdfunding, tanto olhando para o lado dos investidores, quanto olhando para o lado de quem faz as captações. E essa resolução, em 2022, deu lugar para a CVM 88, que, dentre várias mudanças, trouxe o aumento do volume máximo de captação por parte dos negócios, que antes era 5 milhões, teve esse salto para 15 milhões, e também a ampliação do conceito de sociedade de pequena empresa, foco justamente para as empresas que captam recursos via equity crowdfunding, e agora a receita bruta é de até 40 milhões, antes era de 10 milhões. E aí, exatamente o que é o equity crowdfunding, né? Na verdade, a gente tem o crowdfunding tradicional, de projetos, de doações, e a gente tem o equity crowdfunding, que daí já tem essa finalidade muito mais financeira. No crowdfunding tradicional, as populares vaquinhas, por exemplo, por meio de plataformas você pode fazer contribuições para um projeto, ganhando recompensas não financeiras. Então, por exemplo, esse caso que a gente viu
realização de turnês de bandas, possibilidade de um autor escrever um livro, doações para fins sociais, como por exemplo, quando tem algum desastre, alguma calamidade, uma ONG que queira receber recursos. Já no Equity Crowdfunding, aí sim a gente tem plataformas que listam startups, startups que estão justamente buscando recursos para investimentos, e aí a partir do Equity Crowdfunding, investidores, pessoas físicas, em formato coletivo, por isso essa palavra crowd, acabam podendo virar sócias desses negócios, acabam podendo comprar participações. Então, esse é o modelo de Equity Crowdfunding aqui no Brasil, com várias plataformas que podem te fazer justamente essa conexão entre você que quer investir e uma empresa que está buscando captação de recursos. Aí a próxima modalidade que a gente traz aqui é o Peer-to-Peer Lending, ou P2P Lending. Então, basicamente, dois momentos muito importantes. 2015, que foi o surgimento dessa modalidade. Isso aconteceu lá no Reino Unido por meio da plataforma Zopa. E o próximo marco importante foi em 2018, aqui no Brasil, quando o Banco Central criou resoluções específicas para fintechs, a 4656 e a 4657, instituindo os modelos de sociedade de empréstimo entre pessoas, que é o modelo do peer-to-peer lending, e o modelo de sociedade de crédito direto. Basicamente, o que é esse modelo de sociedade de empréstimo entre pessoas ou o peer-to-peer lending? Então, são plataformas que fazem a conexão entre pessoas e empresas que estão buscando recursos, estão buscando empréstimos, e pessoas que querem investir, justamente podendo emprestar seu dinheiro para essas outras pessoas ou para essas empresas, depois recebendo esse dinheiro de volta corrigido por juros. Então, basicamente, o peer-to-peer lending faz essa conexão entre essas duas partes. Aqui no caso, o retorno para o investidor é o seu dinheiro corrigido por juros. Próxima modalidade aqui é a dos criptoativos, como a gente viu no começo desse vídeo. 2008 basicamente foi um marco para os criptoativos com o surgimento do Bitcoin. Um pouco antes disso já tinha o movimento dos cypherpunks que tentavam construir algo nesse sentido, e a partir do Bitcoin para cá a gente vê o crescimento com o surgimento de várias alternativas. Então, basicamente, um criptoativo é um conjunto de ativo armazenado numa rede digital na blockchain e que acaba utilizando a criptografia como um recurso de segurança. Justamente por isso que a gente tem esse nome que junta cripto e ativo. E as operações que envolvem os criptoativos, elas não dependem da supervisão de um banco ou de instituições financeiras. Como já lá de trás o Satoshi Nakamoto coloca no paper do Bitcoin, a ideia justamente é ter essa descentralização. E aí a gente tem dentro dos criptoativos as modalidades. A mais comum delas, a das criptomoedas, tendo Bitcoin e várias outras, milhares de outras criptomoedas. Basicamente são ativos que podem ser usados para compra e venda de bens e serviços. A gente tem também os NFTs, ou os tokens não fungíveis, que aqui representa algo que existe nesse nosso mundo físico, seja uma obra de arte, seja um imóvel, mas que também pode vir a ser um ativo digital, como por exemplo uma arte gráfica ou elementos, itens que você pode usar em jogos. E o NFT ele tem um ponto principal, como o próprio nome dele já acaba trazendo, não fungível, que é essa ideia da exclusividade. Então você é o único detentor do NFT, nenhuma outra pessoa acaba tendo caso você detenha ele na sua carteira. A gente tem também dentro ainda dos criptoativos as stablecoins, ou as moedas estáveis. Elas têm aqui como uma forma diferente das criptomoedas, buscar sempre acompanhar o valor de um outro ativo. Então ela acaba tendo um certo lastro, que pode ser com ouro, pode ser com dólar, euro e outras moedas. Aqui até um exemplo, né? Se você tem a cripto Tether, o USDT, ela reflete a cotação do dólar americano. Então, uma unidade dessa criptomoeda, dessa stablecoin, acaba equivalendo a $1. E você também, ainda nesse universo dos criptoativos, você tem uma forma muito importante, cada vez mais presente, que são as finanças descentralizadas, o DeFi. Aqui justamente a ideia é ter protocolos
também dentro da blockchain, para buscar uma forma de descentralização, não ter essa necessidade de instituições estarem intermediando e centralizando as informações. Então, aqui, por exemplo, você pode ter acesso ao mercado de empréstimos, de seguros e de qualquer outro produto financeiro, sem depender de um banco, de uma instituição financeira. Afinal de contas, todas as operações são realizadas por meio dos contratos inteligentes, os smart contracts, que a partir deles todas as ordens são executadas, são cobradas, são questionadas de uma forma totalmente automática. E ainda nessa linha dos criptoativos, a gente tem um exemplo bem marcante nesse ano, que é a consolidação do real digital. Então, o Banco Central do Brasil criando a sua moeda virtual, que foi nomeada, né, foi criado esse nome de Drex para ela. D de digital, R de real, E de eletrônico e X da conexão. E por fim, além dessas alternativas todas, a gente ainda tem outras possibilidades de investimentos alternativos que uma série de plataformas, uma série de fintechs acabam trazendo. Basicamente, a gente vai dizer que um investimento alternativo é aquele que está fora da economia financeira tradicional, não está relacionado aos investimentos como os títulos em bolsa de valores, como as ações, os fundos imobiliários, títulos públicos como o Tesouro Direto, ou até em relação à economia real, como commodities, investimentos do mercado imobiliário. Aqui a gente então vai ter plataformas que possibilitam você ter acesso a ativos judiciais, a recebíveis mercantis, investimentos atrelados a obras de artes, royalties musicais, vinhos, dentre outras opções. Então, com isso a gente vê como a tecnologia ela acaba trazendo novas possibilidades para o investidor, acaba aumentando o leque de opções, além das modalidades tradicionais. E aqui, independente da pessoa estar investindo no mercado tradicional, vamos dizer assim, ou nessas modalidades que eu trouxe hoje, é muito importante a pessoa sempre trazer ou buscar a educação financeira, buscar um bom planejamento financeiro para conseguir criar esse hábito de investir. Lembrar da diversificação tão importante nesse universo de investimentos que é marcado pela relação risco, retorno e liquidez. E também sempre estar de olho na reputação dos investimentos e das plataformas nas quais você vai investir. Então, ver relações, por exemplo, presentes com os órgãos regulamentadores, como a própria CVM, que a gente falou, e o Banco Central, reputações em plataformas que as pessoas e os usuários podem avaliar, como o Reclame Aqui, o Google Avaliações, a Fincat. Então você acaba tendo formas de descobrir também aonde e no que você está investindo. E com isso, então, a gente fecha esse vídeo especial para a Semana Mundial do Investidor 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço a todos.